Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Você está feliz de estar aqui hoje na casa do Senhor? Que Deus possa te abençoar. Deus tem uma palavra para a tua vida essa noite. Deus tem uma palavra para a minha vida essa noite, eu creio nisso. Uma palavra de Deus pode transformar a sua vida para sempre, creia sempre nisso. Eu digo todo domingo a mesma coisa. Uma palavra do Senhor pode transformar você para sempre. Para sempre. Sabe, em Gênesis no capítulo 1, a Bíblia vai dizer assim que o Senhor, no versículo 2, a terra ela era sem forma e vazia. No versículo 2, a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. No versículo 3, o Senhor começa a liberar palavras, e palavras liberadas do Senhor traz à existência aquilo que não existe. Aonde era o caos começa a ser transformado em bênção, em jardim. Dá para entender isso? Aonde era um caos, em Gênesis capítulo 1, aonde era um caos, aonde era sem forma, aonde era vazio, aonde não tinha nada. Se eu chegasse para você e dissesse assim, o que é algo sem forma? Não tem como você definir. Se eu perguntar para você, você trabalha onde? Você vai dizer, eu trabalho num lugar onde ele é quadrado, é retângulo, é um ambiente redondo, não sei, tem uma forma. Mas aqui havia uma destruição, havia um caos instalado, havia algo que não dá para definir o que era. Então Deus se manifesta ali no meio do caos. E no meio desse caos, ele começa a liberar palavras. E as palavras liberadas por ele começam a trazer à existência o que não existe. E aonde era um caos, aonde era uma tragédia, aonde era algo que não tinha definição alguma, ele começa através da sua palavra, da liberação da sua palavra, ele começa a fazer no meio do caos um jardim. Dá para entender isso? Aonde não tinha forma, um lugar vazio começa a se encher de bênçãos. Não, alguns entenderam e outros não. Eu vou te dar a oportunidade novamente. Eu quero que você levante sua mão e eu quero liberar uma palavra para a tua vida. Eu não sei como, em qual situação ou qual área da sua vida pode às vezes estar bagunçado, pode estar um caos. Eu libero uma palavra sobre a tua vida. Deus vai trazer à existência o que não existe, e aonde era caos ele vai fazer jardim, aonde era dificuldade ele vai trazer bênção, aonde era algo impossível o Senhor vai trazer à existência aquilo que não existe, pelo poder do nome dele. Esse é um culto profético, e eu quero liberar uma profecia sobre a tua vida, em nome de Jesus. Ainda esta semana, Deus vai mudar a situação na tua vida, pelo poder do seu nome. O Senhor criou, preste atenção, depois quando ele olha, ele percebe, eu vou ler lá, irmãos. Nem é isso que eu vou ministrar, mas o Senhor também está tocando meu coração agora. Depois eu vou para o texto onde preparei. Olha o que diz a palavra. Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. No princípio, no começo de tudo, Deus criou o céu e a terra. No versículo 2, algo aconteceu. Milhares de anos entre um versículo e outro. Entre um versículo e outro há milhares de anos. Por quê? No princípio criou Deus o céu e a terra. Se ele criou, tudo que Deus cria é bom, é perfeito. Mas no versículo 2, Jesus vai dizer isso depois lá no Evangelho. Ele vai dizer assim, eu vi Satanás cair do céu como um raio. E aqui há uma destruição na terra, porque aonde Satanás entra, ele destrói. E aqui está dizendo, e a terra era sem forma e vazia. Aquilo que Deus havia criado na perfeição, Satanás destruiu. Mas Deus não retirou o seu espírito. E olha o que ele vai dizer. E havia trevas sobre a face do abismo. Havia trevas.
e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Sabe, Satanás ele vem tentando destruir uma área da tua vida, tentando trazer caos, tentando trazer problemas, mas o Espírito de Deus não te abandonou. O Espírito de Deus ainda continua pairando sobre você, cuidando de você. E a Bíblia vai dizer assim no versículo 3: e disse Deus: haja luz, e houve luz. Não, meu irmão, olha o que Deus está dizendo aqui. Eu não sei o que Satanás tenta fazer ou tentou fazer até aqui na sua vida, mas aonde havia trevas, sofrimento, dor, o Senhor está dizendo agora: haja luz, haja bênção. E a palavra de Deus liberada essa noite é que aonde havia caos, em 6 dias o Senhor mudou o caos para um paraíso. 6 dias, no 7º ele descansou. Olha isso, em 6 dias o Senhor pegou algo que era um caos, que Satanás tentou destruir. Em 6 dias, através da sua liberação da sua palavra, ele trouxe, fez um jardim e abençoou e fez algo sobrenatural. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que não importa quantos anos ou o que foi feito na sua vida, ou como você está nessa área que você tem sofrido até aqui, mas em uma semana Deus pode mudar a sua vida para sempre. Em uma semana a liberação dele pode transformar a sua vida para sempre. Você crê nisso? Você crê nisso? Só quem crê, meu irmão. Ah, pastor, eu não acredito dessa forma. Você tem todo o direito de não acreditar, mas eu acredito e eu tenho vivido as promessas de Deus. Eu sou testemunha viva do que Deus é, do que Ele quer fazer, do que Ele está disposto a fazer. Assim como a pastora Maria Ângela disse aqui, eles têm vivido as promessas de Deus. Eles podem dizer acerca de Deus, porque eles conheceram Deus. A mesma coisa eu posso dizer para você. Há 20 e poucos anos eu entreguei minha vida a Jesus, tenho vivido as promessas de Deus, sei o Deus que eu sirvo. Eu não falo de alguém que eu não conheço, mas eu conheço Jesus, e eu posso dizer para você acerca dele, que se você entregar a sua vida a ele, ele pode virar do caos um jardim, ele pode virar das trevas luz, ele pode virar da confusão as bênçãos. Uma palavra dele pode transformar você para sempre. É por isso que quando você vem num culto igual esse, Satanás ele tenta tirar o teu foco, porque aquilo que você não entende, você não desfruta. A palavra liberada, se você não entender, você não consegue desfrutar. Você só desfruta daquilo que você entende. Amém? Você acredita nessa palavra? Então abra sua Bíblia comigo. Vamos para a Bíblia. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7. E o versículo é o 11. Você que encontrou, coloque de pé junto comigo. Diz assim: e aconteceu pouco depois de ele ir à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto, assentando-se, e começou a falar, e entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém. Feche seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos na tua casa, diante da tua palavra, sobre o altar do Senhor, e clamamos a ti que essa noite o Senhor me usa como instrumento nas tuas mãos,
porque de mim mesmo eu não tenho, eu não posso, eu não faço, eu não consigo, eu não sou, mas Tu és o Deus que pode, que faz, que consegue, que tem, que é, e todo o poder foi Te dado no céu e na terra, e por isso essa noite eu clamo a Ti. Pai, Tu és o meu escudo e fortaleza, Tu és a rocha onde os meus pés estão firmados, não serei abalado enquanto o Senhor for o meu sustento. Bendito seja o Teu nome para sempre, e que o Teu reino jamais tenha fim. Que nessa noite o Senhor venha levantar o caído, animar aqueles que estão desanimados, fortalecer aqueles que estão fracos na fé, e que o Teu nome seja sempre exaltado em nosso meio. Pai, fala conosco, ó Pai, fala não aquilo que queremos ouvir, mas fala aquilo que precisamos ouvir, porque melhor do que gostar da Tua palavra é aprendê-la e colocá-la em prática. Por isso nós, ó Pai, nos colocamos à disposição para ouvir a Tua voz e ser direcionado por Ti. Amém e amém, graças a Deus. Tome o seu assento, glorificando a Jesus. Aleluias, aleluias. Quão bom é estar na casa de Deus. Lucas escrevendo acerca de um dos fatos, se eu pudesse dizer, um dos maiores milagres acontecido, registrado, um dos maiores milagres de Jesus, a ressurreição dos mortos. Lucas, quando ele escreve acerca da viúva de Naim, se você for procurar os evangelhos, o único que escreve é Lucas. Texto escrito há quase 2000 anos atrás. Lucas não foi apóstolo, Lucas era o médico amado de Paulo, e eu considero Lucas também como historiador. Lucas, ele foi atrás de saber o que havia acontecido. E Lucas, quando ele entende, quando dizem para ele acerca da história do filho da viúva de Naim, ele faz questão de colocar isso nos evangelhos, inspirado pelo Espírito Santo. Algo que acontece nesse tempo, algo que acontece nessa passagem, é algo muito forte que nós precisamos entender. A Bíblia vai dizer que um dia estavam os discípulos de Jesus vindo dos seus feitos, e uma grande multidão acompanhava Jesus. E a multidão que acompanhava Jesus contava os milagres, contava os seus feitos, as suas maravilhas, os milagres que Jesus havia feito. E eles se deparam com uma multidão saindo da cidade chamada Naim, uma multidão que chorava e consolava uma mãe que havia perdido o seu filho, o único filho. Haja vista que se já não fosse o bastante, essa mulher está perdendo o seu único filho. Por esse mesmo caminho, há dias atrás, ela tinha levado o seu esposo também para ser sepultado. Essa mulher não estava apenas sepultando o seu filho, ela estava sepultando a história da sua família. Porque para um judeu, a maior herança que ele tem não é o ouro, não é a prata, não é o dinheiro, é a genealogia, é o nome, é a história da sua família. Por isso, quando você abre o Novo Testamento, você vai ver a genealogia de Jesus, da onde ele veio, e esse que gerou esse, que gerou esse, que gerou aquele. E para nós, quando lemos, nós falamos: nossa, que coisa chata é ler o nome da onde foi gerado. Mas para os judeus essa é a maior riqueza. Essa mulher, quando ela estava enterrando o seu filho, ela já havia enterrado o seu esposo, sepultado o seu esposo. Ela estava dizendo: a história da minha família está sendo sepultada, a minha riqueza está sendo sepultada. Não que a dor de ter perdido o filho já não era terrível, mas mais do que isso, ela estava sepultando o nome, a história da sua família para sempre. Essa mulher, ela está saindo da cidade chamada Naim, porque não podia existir cemitério, até hoje não pode, dentro de uma cidade judaica, porque para eles isso é maldição. Então todo cemitério é fora da cidade.
Então esta mulher estava saindo da cidade chamada Naim, e ela encontra com Jesus entrando pela cidade. Há um encontro, um choque de realidade. Há um choque de realidade porque uma mulher que está chorando pela perca do seu filho e uma multidão chorando, consolando. Do outro lado, uma multidão acompanhando Jesus e contando os milagres e os feitos de Jesus e se alegrando. Uma multidão que chora encontra com uma multidão que está fazendo festa. Uma multidão que está chorando por alguém, consolando alguém, e uma multidão que está contando e animando outros pelos milagres de Jesus. Sempre na nossa vida há um choque de realidades. Sempre na nossa vida há encontros que você chega e você está feliz, e você encontra outro que está triste, ou vice-versa. Às vezes você está triste e encontra alguém feliz. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: não importa a situação que você esteja, todo aquele que anda com Jesus, ele se alegra porque ele sabe que breve tem um milagre para contar. Sempre aquele que anda com Jesus tem milagre para contar. E alguém vai dizer: pastor, faz 10 anos que eu sirvo a Jesus e eu não tenho nenhum milagre para contar. É porque na verdade você nunca andou com Jesus de fato. Porque quando você anda com Jesus, você vê milagre, você vive milagre, você tem testemunho para contar daquilo que Deus faz. Porque Deus é um Deus de milagres e Deus ama fazer milagres. Uma multidão vindo, chorando e abraçando uma mulher que perdeu o seu filho, encontra com uma multidão contando testemunho e sorrindo. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, meu irmão: quando duas multidões se encontram, uma que chora e a outra que sorri, alguma coisa acontece. Sabe por quê? Ou todo mundo chora com aquela multidão, ou todo mundo sorri com a outra multidão. Deixa eu já dizer e ministrar algo sobre a tua vida aqui no nome de Jesus. Eu não sei como é a tua vida diante de Jesus, mas eu quero dizer que quando você encontra com alguém que não é cristão, que não conhece Jesus, o que você faz? Você peca junto com ele, ou você traz ele para a santidade? Porque as duas coisas não dá para caminhar junto. Treva e luz não caminham junto. É por isso que a Bíblia vai ser clara ao dizer: não pode colocar um boi e um jumento para a terra junto. Por quê? Porque é desproporcional. Ele está dizendo aqui que não pode colocar, não pode caminhar junto, é julgo desigual. Alguém, quando você encontra, ou ele vem para Cristo junto com você, ou você vai desviar com ele. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão: quando você tem Cristo e o Espírito Santo está sobre a tua vida, automaticamente você é um canal de bênção. Você leva a alegria onde há tristeza, você leva a bênção onde há maldição, você leva a esperança onde já não há mais esperança. Isso é a prova de que o Espírito Santo de Deus está em você. A prova que o Espírito Santo de Deus está em você é quando você consegue passar para outro aquilo que Deus colocou um dia em você. Porque aquilo que Cristo fez em você não pode morrer em você. Porque aquilo que Ele fez um dia em você tem que passar, tem que continuar. Há um texto muito clássico que a gente usa em toda a Santa Ceia, quando Paulo começa a dizer em 1 Coríntios 11, 23: e eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele está dizendo: o que eu recebo de Cristo eu tenho que passar para alguém. Eu não posso ser uma represa, eu não posso ajuntar, porque o reino de Deus não é ajuntar. O reino de Deus não é ser uma represa. O reino de Deus é ser um rio que flui e abençoa outros. Reino de Deus não é uma represa, é um rio que flui. E a Bíblia vai dizer que existe um rio cujas suas correntes alegram a cidade de Deus. Ele está dizendo que o rio, o movimento que ele gera, a corrente que ele gera, isso alegra a Deus. É por isso que existem muitas igrejas que aprenderam uma coisa que nós não aprendemos. Talvez pagamos preço por isso, mas não aprendemos. E falar a verdade, eu não faço questão de aprender. Que são igrejas que ajuntam em tudo, tanto em financeiro quanto em tudo. Nós nunca juntamos, nunca, porque nós aprendemos que é melhor fluir do que ajuntar. Nós aprendemos que é melhor abençoar do que ajuntar, porque o reino de Deus é assim. Deus, Ele não se alegra com o templo bonito, ou com o tamanho do templo, ou com a quantidade de pessoas.
ou com quanto dinheiro você tem guardado no banco. Deus não se alegra com isso. Deus se alegra com o que está gerando através disso. Deus se alegra com o que gera através daquilo que Ele proporcionou, colocando na sua mão. A Bíblia vai dizer que então Jesus chegando, Ele vai até a mulher, a viúva. A Bíblia não diz o nome dela, diz que é a viúva de Naim, a viúva da cidade de Naim. Jesus vai de encontro a essa mulher, e Ele vai dar uma ordem no mundo espiritual. Ele vai dizer para essa mulher: mulher, não chore. Sabe o que eu fico impressionante? Que eu fico impressionado, que eu acho impressionante, é Jesus chegar diante de uma mulher que acabou de perder o seu esposo há poucos dias, agora perdendo o seu único filho, enterrando a história da sua família. Jesus chegar nesta mulher e dizer para ela: não chore. Como que Ele vai dizer para alguém não chore? Se fosse nos nossos dias, o máximo que nós íamos dizer é para ela chorar mais, para ver se alivia. Sabe o que nós iríamos dizer? Eu empresto meu ombro para você chorar um pouco mais. Mas Jesus, Ele não vê agora. Jesus, quando Ele diz algo aqui, Ele já sabe o final daquilo que Ele disse. Porque nós aprendemos uma coisa: o tempo é dividido em 3 partes. Tempo é passado, tempo é presente e tempo é futuro. Tempo passado é aquilo que o diabo te acusa, do seu pecado, do seu erro. Tempo presente é aquilo que a gente vê. Tempo futuro é aquilo que Deus vê a teu respeito. Mesmo que agora parece que está morto para Cristo, Ele está dizendo assim: eu vejo vida. Mesmo que agora está falido, Ele diz: eu vejo prosperidade. Mesmo que agora está enfermo, Ele diz: eu vejo cura. Então Jesus, quando Ele chega e diz para aquela mulher: não chore, Ele sabia o que haveria de fazer. Porque nós não surpreendemos Deus, mas somos surpreendidos por Ele sempre. Aleluias, como Ele é maravilhoso. Nós somos surpreendidos por Ele sempre, e nunca surpreendemos Ele. E a Bíblia vai dizer que então Jesus chegando nessa mulher, dizendo para ela: não chore. Essa mulher, eu imagino ela olhando para Jesus e dizendo para Ele: como não chore? Se fosse os nossos dias, nós dizer para Ele: não chore, porque não é você que está perdendo um filho. Se fosse nós, diríamos: não chore, porque não foi você que perdeu o esposo ou a esposa agora há pouco tempo. Você está dizendo: não chore, porque não é você que está sepultando a sua família, a história da sua vida. Por isso você está dizendo: não chore. Mas essa mulher não. Essa mulher entendeu, ouviu a voz de Deus. E logo após Jesus dizer para ela: não chore, Jesus vai até o esquife, ou até o caixão. Algumas traduções vão dizer que Jesus tocou o esquife, o caixão. Mas eu quero entender, em algumas traduções, que Jesus tocando, a Bíblia diz, o defunto levantou. Eu fico impressionado com isso, sabe por quê? Lucas, como eu disse, ele não viveu, ele não estava aqui nessa época. O Lucas foi converter muito depois, com Paulo. Mas mesmo o Lucas convertendo depois, ele veio atrás a saber o que dizia a respeito dessa história, para colocar nos escritos, nos pergaminhos. Então Lucas, ele vai olhar o texto e olha o que vai dizer quando Lucas escreve o que disseram a ele. Ele vai dizer assim: e vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chore. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: olha o que Jesus disse para o defunto: jovem, eu te digo, levanta. E agora olha o que o povo disse: e o defunto assentou-se. Eu fico impressionado com isso, porque eu entendo os detalhes. Primeiro, que Jesus enche de uma íntima compaixão. Pastor, o que quer dizer isso? Íntima compaixão é quando você consegue sentir a dor do outro. A mulher não pediu para Jesus fazer nenhum milagre, mas Jesus sentiu a dor dela e fez. Existem casos na Bíblia, eu quero que você dobre sua atenção, que Jesus,
que eles clamaram a Jesus por um milagre. Eles gritaram: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eles incomodaram Jesus para que Jesus fizesse um milagre. Mas existem outras situações que Jesus fez o milagre para provar que Ele é Deus. Quando os discípulos de João Batista chegam nele e falam: Jesus, é o Senhor mesmo ou devemos esperar outro? Jesus diz: vem e vê. O cego enxerga, o surdo ouve, o coxo anda, o mudo fala, e aos pobres é pregada a minha palavra. Então ele fez milagre para provar que Ele é Deus. Mas existem outros milagres que ninguém pediu e nem precisou provar, mas ele sentiu a dor. Como a primeira multiplicação dos pães e peixes. Quando Jesus ele entra no barco, antes disso ele vai descansar e ele diz: eu quero afastar da praia porque eu preciso descansar. Ele estava cansado. Então ele olha na praia, uma grande multidão seguindo ele, de coxo, de paralítico, de surdo, de mudo, seguindo ele, leprosos pela praia, e ele deitado falando: eu preciso descansar. Mas quando ele olha aquilo, ele diz: eu não posso descansar, porque eu estou enchendo de uma íntima compaixão, e eu preciso fazer alguma coisa por eles, mesmo que eles não pediram nada. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão. Sabe quando você não fala nada para ninguém, mas você entra no teu quarto e chora na presença de Deus? Deus está dizendo: eu sinto, e eu vou fazer coisas grandes. Sabe quando a tua lágrima fala muito mais do que palavras? As tuas lágrimas, quando ninguém está vendo, o Senhor está te visitando, vai dizer para você: calma, que no meu tempo eu vou fazer coisas sobrenaturais. Porque Ele sente, a Bíblia diz que Ele enche de uma íntima compaixão. E o que eu percebo é que Jesus, se enchendo dessa íntima compaixão, disse para a mulher: não chore, vai até o esquife e toca. E ele libera uma palavra para um defunto. Ele diz assim: jovem. Ele não chama de defunto. E aqui eu fico impressionado, sabe por quê? Porque Jesus nunca chamou ninguém pelo seu problema ou pelo seu defeito. Nós fazemos isso. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele não chega lá e diz assim: defunto, sai para fora. Não, ele chama pelo nome. Ele diz: Lázaro, sai para fora. E o escritor diz assim: e o defunto saiu. Mas quando estava morto, era defunto, Jesus chamou pelo nome. Quando ressuscitou, não é mais defunto, mas o escritor ainda diz que é defunto, porque esse é o nosso mal. Ele diz aqui, e Jesus tocando no esquife diz: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o escritor diz assim, que o defunto levantou. Levantou não é mais defunto. Quando estava morto era defunto, Jesus chamou de jovem. Mas quando levantou estava vivo, e eles chamaram de defunto. Sabe por quê? Porque sempre Deus nos chama pelo nosso nome, não pelo nosso defeito. Mas nós aprendemos a chamar o nosso irmão pelo nosso defeito, pelo defeito que ele tem. Ah, aquele irmão, como é que ele chama? Esqueci o nome dele. Aquele que era drogado. Aquele que andava todo errado. Porque isso é o problema que nós temos. Jesus, ele olha uma prostituta e todo mundo pega numa pedra e diz assim: vamos apedrejar ela. Vamos apedrejar essa prostituta. E Jesus vai dizer assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí o escritor vai dizer assim, que então todo mundo se retira. E Jesus olha para ela e fala assim: mulher, vá em paz e não peques mais. E o escritor diz assim: e a prostituta foi. Mas quando Jesus olha para ela, chama de mulher, deixa ela limpa, mas ainda assim o escritor chama ela de prostituta. Porque esse é o nosso problema. Nós rotulamos pessoas, nós olhamos para o defeito das pessoas, nós olhamos por aquilo que ela errou. E eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida esta noite. Você vai começar a olhar as qualidades das pessoas, assim como Deus olha as tuas qualidades. Assim como Deus olha as tuas qualidades. Eu libero uma palavra sobre a tua vida. Levanta a sua mão. Deus vai olhar para você e vai potencializar as tuas qualidades, muito mais do que os defeitos que os outros apontam para você, muito mais do que os defeitos que o povo aponta. Deus vai potencializar as tuas qualidades. Em nome de Jesus Cristo, eles vão olhar para você e falar: como pode? Olha a sabedoria, olha a inteligência, olha o potencial, olha a qualidade, olha como ele é usado. Deus vai abrir a visão de muitos quando olharem para você.
em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus tocando o menino levanta. Deixa eu acelerar por causa do horário, mas a Bíblia vai ser muito clara quando esse menino levanta. Aquele que segurava o caixão, o esquife, que estava levando, ajudando a mãe, eles param no meio do caminho. Eles são o primeiro a parar. A Bíblia diz assim, ó, e chegando se tocou o esquife, e os que o levavam pararam. Sabe por quê? Nós aprendemos algo sobrenatural. Sabe o quê? Chorar com os que choram. A maior dificuldade do ser humano, grave isso, não é chorar com os que choram, é se alegrar com os que se alegram. Chorar com os que choram é muito fácil. Chega no dia da Santa Ceia, cada um traz um alimento, a gente faz a cesta básica, leva para as pessoas que estão precisando, e glória a Deus por isso. Nós precisamos fazer o social, ajudamos as pessoas, mas muitas pessoas vão na sua casa e falam, você está precisando, e eles querem te ajudar. Mas depois, quando você está melhor, fala lá como é que ficou enjoado, como é que ficou. Sabe por quê? Porque eles não conseguem festejar com você conquistando. A maioria consegue chorar com os que choram e não se alegrar com os que se alegram. A maior dificuldade do ser humano é se alegrar com os que se alegram, é vibrar com a tua conquista, é se alegrar quando você conquista algo. Mas a Bíblia vai dizer que havia uma multidão chorando e consolando essa mulher e levando o caixão para sepultar o seu filho. Algo sobrenatural acontece quando Jesus ressuscita. O primeiro que para é aqueles que levavam o caixão. Deixa eu profetizar algo sobre a tua vida. Hoje eu estou vendo que é uma noite profética. Muitas pessoas que tentaram sepultar o teu projeto, o teu sonho, tuas finanças, tudo, irmão, tentaram e falaram assim, eu vou ajudar, eu vou levar o esquife, eu vou segurar o caixão, eu vou levar, eu vou ajudar. Eu profetizo em nome de Jesus. Jesus chegou na tua vida, tocou no teu ministério, na tua vida financeira. Os primeiros que vão parar é aqueles que tentavam te sepultar. Os primeiros que vão parar é aquele que estava segurando a alça do teu caixão, do teu projeto, do teu sonho, para sepultar. São os primeiros que vão parar em nome de Jesus. Eles param, apesar que se fosse nos dias de hoje, imagina você lá do lado do caixão. Jesus chega, toca, o menino levanta, irmão. Eles não iam parar, eles iam correr o que dava. E o medo fazia o povo correr. Só. A Bíblia vai dizer então que algo sobrenatural acontece. O menino está vivo. Dobre sua atenção, estou caminhando para o final para concretizar onde eu quero chegar. O menino agora está vivo. Só que todo mundo sabe, quem já perdeu alguém da família próximo, sabe que quando faleceu alguém, você não vai, você não pega essa pessoa, você não leva lá no cemitério e fala, vamos sepultar aqui. Não, primeiro vem um laudo do IML, você vai passar pela funerária, vai lá no cemitério, vai preparar tudo, vai deixar tudo preparado para chegar o corpo. É assim que funciona. Agora pensa comigo, essa mulher já estava indo levar o seu filho, já estava tudo preparado para sepultar. Isso eu fico apaixonado por Jesus. Estava tudo preparado para o sepultamento. Agora imagina comigo, a Bíblia não diz isso, a Bíblia não diz nada disso, mas eu imagino, a mente do pregador é fértil. Eu imagino, não é a Bíblia que diz. Alguém tem que avisar lá no cemitério, alguém tem que falar que não tem mais sepultamento. Eles pegam, eu imagino, eles pegam o menino mais esperto, mais ligeiro, diz assim, corre na frente, diz lá no cemitério que não tem mais sepultamento. Aí eu imagino esse menino correndo e chegando lá e dizendo assim para o coveiro, ei, pode fechar, não vai ter mais sepultamento. Aí eu imagino o coveiro dizendo assim para ele, mas espera aí, aqui sepultou o pai dele, tem que sepultar ele no mesmo lugar. Ele vai dizer assim, não, você não está entendendo. O menino encontrou um homem no meio do caminho e o homem tocou nele. Só que aí tem um problema, porque todo aquele que toca num defunto, ele agora é imundo. Mas como Jesus toca e a unção que está sobre ele é maior do que a morte, o menino tem que viver. Meu irmão, às vezes ele ser defunto, agora ele tem que estar vivo, porque a unção maior é que domina
o ambiente, o lugar. Aí ele vai dizer assim: o homem tocou no defunto, no menino. Aí vai dizer, então ele é imundo. Fala, não, a unção dele é maior, o menino viveu. Ele vai dizer o quê? O menino viveu, pode fechar o buraco. Aquilo que era para ser enterrado, agora vai ter vida. Aquilo que era para ser destruído, agora vai viver um longo... meu irmão, eu profetizo sobre a tua vida. Se o diabo fez, já preparou a cova, já preparou a cilada, já preparou tudo para enterrar, o Espírito Santo vai dizer, eu vou lá, eu vou dizer para ele, pode fechar, porque se era para enterrar, não vai mais. Se era para ter sepultamento, não vai ter mais. Se era para falir, não vai falir mais. E por que não? Porque alguém tocou nele no meio do caminho, mas tocou nele, e aquilo que aconteceu, que onde havia morte, agora a vida, onde havia destruição, agora a bênção, onde havia, meu irmão, em nome de Jesus na tua vida, aquilo que era para dar errado, o Senhor vai reverter em bênção. Assim como eu disse no começo, em uma semana Deus vai mudar a tua história para sempre, se você acreditar. Se você pegar essa palavra, o Senhor vai reverter. E um sinal Deus está dando para muitas pessoas, dizendo, vai fechar o buraco que o diabo tentou travar na tua vida, e você viverá as promessas dele. Aleluias. Você acredita nisso, irmão? Eu creio. A fé, meu irmão, é o firme fundamento das coisas que se espera sem antes ter visto. Eu não vi, mas eu creio. Eu creio com toda a força que há em mim. O Espírito Santo de Deus fará grandes coisas no nosso meio esses dias. Grandes coisas. O diabo talvez estava aplaudindo, dizendo, nós temos já preparado o lugar para sepultar o projeto, sepultar o sonho, sepultar o filho nas drogas, sepultar o casamento. Mas o Espírito Santo está dizendo, eu vou na frente dizer, pode fechar. Não vai separar, não vai ser destruído. Em nome de Jesus, eu sinto o Espírito Santo aqui essa noite. Não vai. Pastor, mas eu estou desempregado, e agora como que eu vou fazer para pagar minhas contas? O diabo está dizendo, agora ele se lascou, mas o Espírito Santo está dizendo, essa semana eu abro portas. Eu vou abrir portas, eu creio nisso em nome de Jesus. Eu creio nessa palavra. E a palavra do Senhor vai dizer assim, que então Jesus, ele faz algo sobrenatural. Quando uma mãe que está chorando pelo filho vê que o filho ressuscitou, algo natural do ser humano é a mãe correr e pegar esse filho nos braços e abraçar, porque era tudo que ela tinha, era tudo, era o sonho dela, era o filho dela, era a companhia dela, era a história da sua família. Ela corre e o certo era abraçar esse filho, mas ela não faz nada disso, e alguns ficam impressionados dizendo, como essa mulher não corre até o filho? Eu vou dizer para você por que ela não faz isso, porque a Bíblia vai dizer que Jesus então, ressuscitando o menino, pega o menino nos braços e leva até a mãe, entrega nos braços da mãe. Sabe o que ele está querendo dizer? Você não precisa apavorar, meu irmão, e correr atrás da bênção, não, a bênção vai vir até você. Jesus, ele não faz nada pela metade, ele vai pegar nos braços, vai trazer até a sua mão e dizer, aqui meu filho, eu prometi, eu sou fiel para cumprir aquilo que prometi, porque eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Todavia diria eu e não cumpriria, eu falaria eu e não sustentaria aquilo que disse. Você crê nisso, irmão? A Bíblia diz, olha aqui, e chegando se tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto, assentando-se, começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Coloque de pé, tem 5 minutos para orar por você.